Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas. Boa noite. Boa noite. O presidente vai ao Congresso para entregar medida provisória do novo Bolsa Família e garante que o aumento do benefício será de no mínimo 50% em relação ao atual programa. Bolsonaro admite que PEC do voto impresso deve ser enterrada no Congresso. Arthur Lira, do PP, garante que chefe do Executivo vai respeitar a decisão da Casa. A votação é amanhã. Pfizer envia mais 2.100.000 doses de vacinas ao Brasil. Butantan também manda mais 2 milhões de Coronavac ao Ministério da Saúde. Cidades do ABC começam a vacinar pessoas com 18 anos contra a Covid-19. E com baixa procura, municípios de São Paulo desmontam hospitais de campanha. A Organização Pan-Americana de Saúde afirma que variante Delta é atualmente dominante no mundo. Nova linhagem do vírus foi identificada em 90% das amostras. ONU liga alerta máximo para o clima e diz que mudanças recentes causadas pelo homem não têm precedentes. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Preconceito e humilhação. Um homem negro de 56 anos foi obrigado a tirar toda a roupa dentro de um supermercado atacadista para provar que não cometeu furto. O caso aconteceu na cidade paulista de Limeira. Segundo o relato do homem, ele foi abordado por 2 seguranças quando saía do supermercado atacadista da rede Açaí na última sexta-feira. Inconformado, ele teve que tirar a roupa para provar que não levava nada escondido. A vítima começou a chorar e foi amparada por pessoas que registraram a cena. Humilhação dessa. Olha isso, mano. O que é isso? A vítima relatou ainda aos policiais que havia entrado no mercado apenas para consultar alguns preços de produtos e, por isso, estava deixando o local sem comprar nada e, consequentemente, sem passar pelo caixa. A rede Açaí Atacadista se desculpou pela abordagem indevida e disse que o funcionário envolvido, imediatamente afastado do supermercado, foi desligado hoje da empresa. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o novo pedido de soltura do motoboy Paulo Galo, acusado de incendiar a estátua de Borba Gato. Galo está preso desde o dia 28 de julho, quando se apresentou à delegacia e admitiu participação no incêndio. Vale lembrar que o STF concedeu um habeas corpus favorável à soltura de Galo, porém, no mesmo dia, ele teve a prisão temporária convertida em preventiva. Com a decisão, a liminar do STJ perdeu o efeito, pois só era válida para prisão temporária. O Ministério da Saúde recebeu entre ontem e hoje 4 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. Em São Paulo, o governo espera o envio em 48 horas dos lotes da Pfizer que deixaram de ser entregues pelo Ministério. 2.100.000 doses do imunizante da Pfizer desembarcaram neste fim de semana no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A previsão do laboratório é entregar 17.600.000 doses ao Ministério da Saúde até 22 de agosto, de um total de 200 milhões contratadas até o fim do ano. Nesta manhã, o Instituto Butantan também entregou 2 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, somando agora 66.800.000 vacinas repassadas ao governo federal. A promessa é a de que o total atinja 100 milhões até o fim do mês. Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Saúde disse que espera que as 228.000 doses da Pfizer que deixaram de ser enviadas a São Paulo sejam repostas em 48 horas. O Ministério da Saúde diz que fez o corte porque São Paulo recebeu vacinas a mais. O governo Dória nega. São Paulo não entende o seu débito com o país. Muito pelo contrário, estamos tendo a preocupação de antecipar o carregamento que nós teríamos contratualizado com o Ministério. Ao invés do dia 30 de setembro, passou 30 dias antes para 31 de agosto. Então, nós queremos as 228.000 doses que deixaram de ser aportadas. Estamos chegando a acordo. Mas se nós não tivermos essas 228.000 doses, infelizmente, teremos que tomar
a justiça como forma de discutir esta injustiça. Essa semana, a capital paulista vai imunizar pessoas entre 25 e 21 anos de idade. No ABC, o calendário está até mais adiantado. Cidades como Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo já abriram agendamento para pessoas com mais de 18 anos. A promessa do governo é vacinar todos os adultos com ao menos uma dose até o dia 16 de agosto e no dia 18 começar a imunização dos adolescentes. Hoje, São Paulo ultrapassou a marca de 40 milhões de aplicações. 1 a cada 4 moradores do estado já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E pela primeira vez esse ano, a média móvel de novas internações ficou abaixo de 1.000. Em relação ao pico da doença, em março, a queda foi de 70%. Ribeirão Pires também já começou a vacinar pessoas com 18 anos. Por falta de pacientes, o hospital de campanha da cidade foi desativado. Por precaução, a estrutura não será desmontada de imediato. Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tornou obrigatória a vacinação de servidores públicos e funcionários municipais. A medida é baseada em decisões do Supremo Tribunal Federal. A única exceção será para quem apresentar a justificativa médica para não receber as doses. A recusa da vacina será considerada falta grave e pode acarretar em punições. Um estudo com vacinação em massa em Botucatu, no interior de São Paulo, completou a segunda dose da AstraZeneca em quase 62 mil moradores. A pesquisa é sobre a efetividade do imunizante de Oxford, aplicado na população entre 18 e 60 anos, e quer verificar se a proteção completa diminui a transmissão e contaminação pelas variantes do novo coronavírus, como a Delta. Quem recebeu a primeira dose no dia 16 de maio, em Botucatu, pôde completar o esquema ontem. Na primeira data, 66.700 pessoas participaram. Ontem, segundo o último balanço, 61.700 moradores receberam a aplicação. As autoridades de saúde já esperavam um número inferior por causa do Dia dos Pais, mas ainda assim avaliaram o resultado como positivo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da segunda etapa da campanha. A pasta repassou 80 mil doses da AstraZeneca para a pesquisa. Um outro grupo que recebeu a primeira aplicação no dia 22 de maio completará as doses no próximo sábado. De acordo com a Prefeitura de Botucatu, internações na UTI e enfermaria caíram 85,5% só com a primeira dose da vacina aplicada. Além disso, houve redução de 70% nos óbitos. A cidade tem cerca de 148 mil moradores. Desse total, ao menos 84% receberam a primeira aplicação do imunizante contra a Covid-19. A principal ferramenta de avaliação do estudo é o sequenciamento do material genético de casos positivos da doença. A PEC do voto impresso deve ir à votação amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. E o presidente Jair Bolsonaro já admitiu que a proposta pode ser derrotada no Legislativo. A data foi fixada na reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, com líderes de partidos. Hoje, em entrevista para uma rádio da Bahia, Bolsonaro avaliou que a proposta pode ser derrotada no plenário da Câmara caso não haja negociação e acordo. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. O chefe do Executivo Federal é defensor da medida e, a tempos ataca o sistema eletrônico de votação. Ele chegou a levantar suspeitas de fraude, o que foi rechaçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente também já ameaçou não haver eleições em 2022, caso o voto impresso não seja adotado. Cerca de 15 dos 24 partidos na Câmara se declaram contrários ao voto impresso. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos para aprovar a medida, já rejeitada na semana passada na comissão especial formada para analisar o tema. Os partidos declaradamente contrários à proposta somam 330 deputados.
Em entrevista à Rádio CBN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Bolsonaro lhe garantiu que respeitará o resultado. Lira também disse pensar que as chances de aprovação podem ser poucas. Tem que respeitar o resultado. O presidente Bolsonaro, no âmbito da relação com a Câmara dos Deputados, ele tem sido muito cordato com relação às coisas como acontecem, né? Nós agimos sempre com bastante clareza. Eu falei com todos os chefes de poderes e falei com o presidente Bolsonaro. Eu relatei que, muito embora não usual, para ter um ponto final nessa história com relação às dificuldades ou facilidades, nós iríamos trazer a PEC ao plenário. Eu poderia ser muito mal compreendido pela ação, não é? Depois de ouvir algumas pessoas e refletir sobre o assunto, eu me convenci que é a decisão mais acertada. E o presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, e eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara. Cobrado a se explicar sobre os ataques dirigidos pelo presidente Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação, o governo federal não apresentou ao Supremo provas de fraudes nas eleições de 2014 e 2018. Tanto a Secretaria-Geral da Presidência quanto a Advocacia Geral da União argumentaram que as declarações do presidente estão protegidas pela liberdade de expressão. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a abertura de um inquérito para investigar os ataques reiterados de Bolsonaro ao sistema de urnas eletrônicas. E uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro foi enviada pelo TSE ao Supremo Tribunal Federal por vazamento de inquérito sigiloso. Na semana passada, o presidente divulgou a íntegra de um documento da Polícia Federal sobre suposto ataque ao sistema eleitoral em 2018. A apuração que não apontou qualquer indício de risco para as eleições. A notícia crime vai ser analisada no inquérito das fake news, que trata da disseminação de conteúdo falso e ameaça aos ministros do STF, sob relatoria de Alexandre de Moraes. A agenda dessa semana deve ser agitada na CPI da pandemia. A expectativa é para o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP. Amanhã a CPI vai ouvir o coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil. Ele foi citado em outros depoimentos como envolvido na negociação para a tentativa de venda de vacinas pela empresa Davat. Na quarta, os senadores vão ouvir o diretor executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista, que produz ivermectina, um dos remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19. E na quinta-feira, será a vez do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que também é um dos líderes do Centrão. O depoimento é visto nos bastidores do Senado como um dos mais aguardados pela cúpula da CPI. O parlamentar foi citado na comissão há 1 mês e meio, no final do depoimento do colega Luiz Miranda. Na ocasião, o político do DEM do Distrito Federal disse ter ouvido de Bolsonaro uma menção a Barros depois que ele denunciou irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin. Desde então, o presidente nunca desmentiu Miranda. A desconfiança do Planalto é a de que Bolsonaro pode ter sido gravado pelo deputado. Barros nega as acusações. E o Ministério da Saúde colocou sob sigilo os documentos que tratam da aquisição de vacinas da Covaxin, alvo de investigação da CPI da Covid-19 no Senado. A pasta entregou os documentos em julho à comissão, porém decidiu restringir o acesso ao público em resposta a um pedido feito 1 mês antes, em junho, por meio da Lei de Acesso à Informação. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje à Câmara dos Deputados a medida provisória do novo Bolsa Família. O programa foi rebatizado e se chamará Auxílio Brasil. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Bolsonaro fez o trajeto até o Congresso a pé e entregou o texto pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. No encontro, o mandatário estava acompanhado de vários ministros, como Paulo Guedes, da Economia, João Roma, da Cidadania, Ciro Nogueira, da Casa Civil e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. A medida provisória não estabelece o valor e o número de beneficiários do Auxílio Brasil. Os detalhes serão definidos nos próximos meses, à medida que o governo abre
sobra espaço no orçamento. Hoje, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 192,00 e é distribuído a cerca de 14 milhões de famílias. No evento, Bolsonaro voltou a dizer que o benefício deve ser reajustado em, no mínimo, 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, o já decidido por nós é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Segundo o governo federal, o novo auxílio vai integrar em um só programa várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Com a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o Bolsa Família será revogado. Ao discursar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou que o tema terá prioridade na casa e também falou em responsabilidade fiscal. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor, né? Dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade. O Auxílio Brasil agora foi apresentado, mas a briga em torno do valor do novo benefício está longe de acabar. Há uma queda de braço entre o Ministério da Economia e a ala política do governo. Nos bastidores, a equipe de Paulo Guedes quer que o valor médio do programa fique em R$ 300. Eles destacam as restrições impostas pelo teto de gastos, a regra que impede avanço das despesas em ritmo acima da inflação. Já a ala política quer estabelecer um valor maior de R$ 400, cifra que tem sido defendida pelo próprio Bolsonaro. Após a entrega da MP, o ministro da Cidadania, João Roma, falou com a imprensa e detalhou os próximos passos. O valor, portanto, deve ser definido por volta do final de setembro, uma vez que essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Até outubro, nós temos a extensão do auxílio emergencial, que foi inclusive adiado por mais 3 meses pelo presidente Bolsonaro, abrangendo ainda os meses de agosto, setembro e outubro. E já em novembro, esperamos ofertar a essa população necessitada o Auxílio Brasil, esse novo programa social que é agora submetido ao Congresso Nacional. Além do valor do benefício, o governo fala em conceder um bônus a ser pago aos beneficiários sempre que uma empresa estatal for privatizada. O dinheiro viria do Fundo Brasil, que seria abastecido com parte das receitas de privatizações e venda de ativos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Brasil assiste a uma transformação sui generis. Eleito com a promessa de promover uma vigorosa reforma fiscal, Bolsonaro passou os últimos 2 anos e meio conspirando contra a pauta liberal de Paulo Guedes, seu ministro da Economia. Depois da reforma da Previdência, o governo não conseguiu levar à vitrine nenhuma outra transformação relevante capaz de reverter o cenário de ruína fiscal e produzir folga orçamentária. Agora, mesmo sem dinheiro, Bolsonaro manuseia uma agenda de candidato que não cabe no caixa do Tesouro Nacional. Acompanhado de um séquito de ministros, Bolsonaro atravessou a via que separa o Planalto do Congresso Nacional para entregar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, 2 propostas que compõem o pacote da reeleição. Numa, ele sugere turbinar o Bolsa Família sem especificar a cifra. Noutra, propõe transformar dívida em receita, parcelando débitos judiciais do governo. O valor do novo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil, depende do calote de dívidas sacramentadas em sentenças judiciais irrecorríveis. Num país que convive com quase 15 milhões de desempregados e com o aumento dos índices de pobreza, o reforço do Bolsa Família é uma providência bem-vinda. Mas escorar o reajuste de um programa perene no parcelamento de dívidas é uma variante reciclada de um velho esporte, o ciclismo fiscal. Ao avalizar as pedaladas, Paulo Guedes troca a condição de economista liberal pela posição de chefe do comitê de campanha à reeleição. A movimentação dá uma ideia do que Bolsonaro é capaz de fazer para se manter no Planalto. Pela reeleição, o presidente pode ser a favor de tudo o que já foi contra. Para se contrapor a Lula,
reforça um programa de distribuição de renda de aroma petista, que taxava de criminoso e eleitoreiro. E não se importa de reincidir em práticas fiscais que o deixam com uma indisfarçável aparência de humor. Boa noite. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou de motociatas em Santa Catarina e Brasília. No sábado, o evento em Florianópolis, Santa Catarina, durou cerca de 2h30. O trânsito da cidade foi totalmente alterado. Mais uma vez, sem máscara, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e provocou aglomeração, desrespeitando normas sanitárias. No fim do percurso, o presidente fez um breve discurso no qual criticou novamente ministros do Supremo Tribunal Federal e insistiu na defesa do voto impresso. Já ontem, Dia dos Pais, Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília. Esta é a 8ª vez que o presidente realiza esse tipo de evento. A concentração teve início por volta das 10 horas da manhã, em frente ao Palácio do Planalto. Como nos eventos anteriores, o chefe do executivo e parte dos apoiadores não usavam a proteção. Bolsonaro encerrou o ato sem discursar. Não foram divulgadas oficialmente quantas motos participaram dos dois atos. E amanhã, as Forças Armadas planejam realizar um desfile militar de blindados em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Parlamentares da oposição foram à justiça para tentar barrar o evento. O repórter Luciano Penteado tem mais informações ao vivo, direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte, Luciana, boa noite a todos. Esses 1.500 veículos militares da Marinha, esse comboio já saiu do Rio de Janeiro com destino à cidade goiana de Formosa. E aí esse ano o Palácio do Planalto quer que esse comboio faça uma parada na frente do Palácio do Planalto para entregar ao presidente Bolsonaro e ao ministro da Defesa Braga Neto o convite para participar de um evento, de um treinamento que acontece todos os anos pela Marinha com esses veículos nesse município de Formosa. E por que gerou tanta reação negativa agora à tarde? Primeiro porque seria a primeira vez que um desfile desta magnitude, com demonstração militar, aconteceria fora de datas cívicas militares, como o 7 de setembro, por exemplo. Isso não aconteceu no período democrático brasileiro, só na ditadura militar. E segundo, porque vem num momento em que o presidente Bolsonaro tem elevado o tom nas críticas contra a urna eletrônica, também nas críticas ao Poder Judiciário, defendendo o voto impresso. Vários parlamentares já se manifestaram. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, a deputada Tabata Amaral, atualmente sem partido, e o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, todos eles já disseram que vão entrar com uma ação para tentar barrar esse desfile de amanhã, que está marcado para as 8h30 da manhã. Eles argumentam nesses pedidos, esses partidos, esses parlamentares todos, argumentam que seria uma atitude intimidatória do presidente Bolsonaro, já que amanhã mesmo, só que no período da tarde, os deputados vão votar a PEC do voto impresso no plenário da casa, e também porque seria, segundo eles, uma atitude autoritária do governo nesse momento em que o presidente vem nesse contexto aí de ataques à urna eletrônica, à defesa do voto impresso, em que ele busca apoio militar diante da queda de popularidade. Bom, o Ministério da Defesa foi procurado, disse que esse é um assunto que é a Marinha quem tem que se posicionar. Até o momento, a Marinha não disse nada a respeito dessas reações, portanto, na prática, o desfile está marcado para amanhã às 8h30 da noite. A gente aguarda o resultado aí dessas ações que devem ser impetradas hoje à noite para saber se esse evento vai ou não, de fato, se realizar. Voltamos aí com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. E o presidente Bolsonaro sancionou a lei que estabelece regras para a transformação de times de futebol em empresas e cria a figura da Sociedade Anônima do Futebol. Atualmente, os clubes de futebol são associações civis sem fins lucrativos. A proposta chamada de Marco Legal do Clube Empresa prevê estímulos para a conversão dos clubes em empresa. Com a transformação, as equipes terão instrumentos para a catalisação de recursos e para o financiamento próprio. A Caixa liberou hoje os saques e transferências da 4ª parcela do auxílio emergencial dos trabalhadores cadastrados nascidos em maio, que receberam depósito na poupança digital no dia 22 de julho. Embora a prorrogação do benefício tenha sido aprovada no início do mês passado, até outubro, os pagamentos das próximas 3 parcelas, no entanto, ainda não tiveram as datas definidas.
No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,21%, cotado a R$ 5,24 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 0,17% aos 123.019 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A semana abriu com muita volatilidade do mercado. O dólar chegou a bater no 5,31, principalmente por questões fiscais, que já vem pesando nas últimas semanas. Depois caiu para perto dos 5,21, para fechar nos R$ 5,24, um pouco acima disso. O que acalmou os negócios durante o dia foi a declaração do ministro da Cidadania, João Roma, de que o Bolsa Família deve ficar no teto de gastos, embora o valor do benefício, que passará a chamar Auxílio Brasil, ainda dependa das negociações com o Congresso. Um tema em que a oposição também poderá ser favorável a gastos maiores. Mas essa fala ajudou a acomodar um pouco as expectativas. O próprio presidente Bolsonaro falou em responsabilidade fiscal para não fazer o dólar subir e pesar em outros preços, como nos combustíveis. Não deixa de ter razão, mas entre a fala e a prática sabemos que há muito interesse político que pode ir além do compromisso com o ajuste das contas. Ainda tem o parcelamento dos precatórios, muito mal recebido, por indicar uma manobra para jogar despesas judiciais mais para frente. E a própria reforma tributária, que pode reforçar o caixa com o mesmo objetivo, assegurar mais gastos em 2022. A questão fiscal deve continuar mexendo com o humor do mercado, o dólar, a bolsa e a curva de juros, sendo que nessa questão dos juros ainda tem inflação que se mantém pressionada, tanto que o mercado elevou pela 18ª semana consecutiva a projeção para o IPCA deste ano, agora para 6,88%, contaminando a de 2022, que subiu para 3,84%. E não deve parar por aí. O Focus refletiu as projeções do final da semana passada, pós-Copom, com o mercado prevendo a Selic em 7,25% no final deste ano. Só que hoje saiu o IGPDI de julho da Fundação Getúlio Vargas, com alta de 1,45%, após uma variação de apenas 0,11% em junho. Voltaram as pressões de atacado, com alta das commodities no exterior e no varejo, os alimentos afetados pelo clima, tarifas em alta, como energia. Enfim, motivos é que não faltam para a instabilidade do mercado, desde as questões fiscais às dificuldades de controle da inflação, sem esquecer do cenário político, que até ficou um pouco em segundo plano diante das novidades de hoje da agenda econômica, mas ainda pode render muita atenção. Laerte. E lembrando que a Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, sobre o socorro para as empresas na pandemia, linhas de crédito, Pronamp e balanço geral do setor empresarial. Veja a seguir, ONU diz que mudanças climáticas recentes causadas pelo homem não têm precedentes. E também a previsão do tempo para São Paulo e todo o Brasil. A gente volta já já. O tempo frio é um convite para deixar a academia de lado, né? E isso pode trazer alguns quilinhos a mais. Mas o Mulheres desta terça vai te ajudar a manter o peso durante o inverno. Confira. Marcelo Dargan te ensina a fazer pantufas. Muito legal. E na culinária tem torta cookie. Impossível resistir a uma delícia dessas. Mulheres é nesta terça, 15h. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser.
mais completo, muito mais dinâmico, muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Escolha a Casper. Saiba mais em casperlibero.edu.br. Você já ouviu falar sobre beleza funcional? O Você Bonita desta terça te mostra como funciona esse tipo de harmonização facial. Na culinária, aprenda a preparar um delicioso filé ao molho mostarda com ratatouille. E para as mulheres que amam Mega Hair, confira um modelo com adesivo que facilita muito na hora de se arrumar. O Você Bonita é nesta terça, meio-dia. Relatório da Organização das Nações Unidas sobre o Clima revela que os danos causados pelo aquecimento global são irreversíveis e que todas as regiões do planeta já sofrem com eventos extremos de frio, calor, enchentes e queimadas. Pela primeira vez, o documento quantificou a influência humana na destruição dos ecossistemas. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão da ONU, foi publicado nesta segunda-feira com base em autores de 66 países. O texto diz que as alterações no clima do mundo causadas pelos seres humanos são irrefutáveis, irreversíveis e não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. O relatório apontou, por exemplo, que entre 2011 e 2020, a área de gelo no Ártico atingiu o nível mais baixo desde 1850 e que o recuo sem precedentes das geleiras é o maior em 2.000 anos. Segundo o documento, todas as regiões do globo já são afetadas. Outro exemplo de evento extremo são as ondas de calor que provocam secas e queimadas, como os incêndios históricos na Califórnia, Estados Unidos, e também queimadas na Grécia e na Turquia. A lista de reações inclui chuvas descontroladas e enchentes, como a catástrofe do mês passado na Alemanha e na Bélgica e mais recentemente na China. E até a onda de frio recorde com neve em muitas regiões do sul do Brasil é apontada como resultado da bagunça no clima da Terra. Segundo os pesquisadores, na média já houve um aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. Este patamar está próximo do limite de 1,5 grau definido em 2015 por quase 200 países no Acordo de Paris. A partir do momento que você tem um aumento de secas, um aumento de chuvas, você vai ter impactos na economia também. Então, esse relatório, ele mostra um diagnóstico, e esse diagnóstico deve orientar os tomadores de decisão. A expectativa é que os países façam a sua parte. Em dezembro do ano passado, o Acordo de Paris completou 5 anos e os países tiveram que apresentar novas versões dos compromissos firmados. O Brasil, na época liderado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou uma meta de emitir até 2030 400 milhões de toneladas a mais de gases do efeito estufa. Esta proposta gerou muitas críticas na comunidade internacional, porque na prática autoriza o país a aumentar em 78% o desmatamento em território nacional, na comparação com o período anterior ao do governo Bolsonaro.
É importante que os tomadores de decisão encarem esse diagnóstico e façam as suas políticas de investimento. Existe muita expectativa na COP, que vai acontecer em Glasgow, né, no final de outubro, início de novembro, para que sejam definidos, né, mercados para uma troca, né, de oportunidade de redução de carbono. O documento da ONU divulgado hoje revela que um aquecimento de até 2 graus Celsius, que seria drástico para a vida humana, será ultrapassado ainda neste século se os países não reduzirem as emissões de CO2 resultantes das queimadas e da produção industrial. E ainda que a meta mundial seja cumprida, segundo cientistas, pode demorar mais 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Complicado, né? Bem, ainda falando de meio ambiente, vamos então agora à previsão do tempo. Pois é, Lu, a semana começou mais quente aqui em São Paulo, com máxima, sabe de quanto? 27 graus. Então vamos acionar a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Esse calor de inverno fica ou tem hora para acabar? Boa noite, Laerte, para a Lu, para todo mundo em casa. Tem hora para acabar sim, Laerte. Essa semana tem frente fria que vai mexer com as temperaturas por aqui. Vamos então caminhar comigo até o nosso telão e já chamar a tabela dos próximos dias. Amanhã vai esquentar um pouco mais, viu? A máxima chega aos 29 graus. Mas a partir de quarta-feira, a frente fria vai passar pelo litoral de São Paulo, vai trazer bastante umidade e ventos frios. Na quarta, a máxima cai para 20 graus, então vejam uma grande diferença aí de 9 graus de um dia para outro. Na quinta faz 13 na madrugada e só 19 à tarde, com previsão de chuva fraca e garoa. O tempo seco desses dias acabou aumentando a concentração de poluentes. Hoje, aqui na capital paulista, o céu até estava bem azul, mas no horizonte deu para ver bem nítido aquela camada de poluição acinzentada, resultado de vários dias de baixa umidade e do calor também. A frente fria vem aí para mudar, porque vai trazer chuva, mesmo que fraca. E a boa notícia para quem está cansado do frio é que ela não vai durar muito e não vamos ter aquelas temperaturas tão baixas como nas últimas semanas. Bom, hein? Nada daqueles 4 graus que nós enfrentamos, né? Bem, e Fê, para o Brasil, qual é o panorama? Também de expectativas de mudança no tempo, não só aqui no Sudeste, como também no Sul e no Centro-Oeste. Hoje já começou a chover no sul do Rio Grande do Sul. Amanhã esse sistema, que é a frente fria, avança mais pelo estado aqui e também provoca chuvas no sul de Santa Catarina e no leste do Paraná. E seguem os alertas para chuva persistente também no litoral do Nordeste, principalmente entre Alagoas e Paraíba. E no litoral sul de Santa Catarina, imagens bem tristes. No fim de semana, mais de 50 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos. Essas imagens foram divulgadas pela ONG Educamar, que fazia um monitoramento ambiental na região. Segundo os voluntários, alguns animais chegaram vivos às praias, mas muito debilitados. Apenas 2 sobreviveram. No domingo, uma baleia jubarte foi encontrada morta em uma praia de Florianópolis. São animais que estão em ciclo migratório pelo litoral brasileiro nessa época e sofrem aí também com questões ambientais e até a ação humana. Muito triste, são as maiores vítimas, né? Muito obrigado, Fernanda, e até amanhã, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. A polícia italiana interceptou uma carta com balas de revólver enviada ao Papa Francisco. O envelope com 3 balas de arma de fogo foi apreendido em uma agência postal em Milão, no norte da Itália. A carta foi enviada da França. Todo o material já está sendo periciado. Segundo os investigadores, a munição é do tipo Flaubert 9mm e a correspondência foi escrita à mão, mas não foi possível identificar o remetente. O documento estava endereçado à Praça São Pedro, no Vaticano, em nome do Papa Francisco. Segundo a imprensa italiana, a carta tinha uma mensagem relacionada aos escândalos financeiros da Igreja Católica e fazia menção ao início do julgamento do cardeal Angelo Becciu, considerado um dos mais influentes. Ele foi demitido e é alvo de 5 acusações de desvio de verbas. O religioso sempre se declarou inocente. A Santa Sé ainda não se pronunciou sobre a ameaça. Em Nova York, pelo menos 86 dos 150 deputados da Assembleia Estadual disseram apoiar a saída do governador Andrew Cuomo após escândalo sexual.
Hoje, uma das 11 mulheres que o acusam quebrou o silêncio durante uma entrevista à TV. Brittany Commisso, de 32 anos, era assistente executiva no gabinete de Cuomo em 2017. Ela entrou com uma queixa-crime na justiça e disse que não vai retirá-la, mesmo se o governador renunciar. Segundo ela, uma vez quando ficaram a sós, Cuomo, que é do Partido Democrata, a abraçou e deslizou a mão por dentro de sua blusa até tocar o sutiã. Além da queixa, uma investigação do Ministério Público resultou num relatório de 165 páginas, baseado em denúncias de 11 mulheres que teriam sido vítimas do comportamento abusivo de Andrew Cuomo. Ele é acusado de beijar, agarrar e apalpar funcionárias do gabinete. A Comissão de Justiça da Assembleia de Nova York decidirá se os congressistas devem dar início ao processo de impeachment. Se aprovado, Cuomo terá que se afastar do cargo enquanto aguarda o julgamento feito pelo Senado. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que a variante Delta do novo coronavírus é atualmente a cepa dominante no mundo. Ela foi identificada em 90% das amostras coletadas em 130 países. E por causa da alta transmissibilidade, a Ásia voltou a testemunhar o aumento de novos casos. Para controlar este cenário, a China decidiu testar em massa a população e restringir a circulação em várias regiões do país, incluindo a capital Pequim. Nas Filipinas, 280 pessoas morreram e 9.500 foram infectadas em apenas 2 semanas. Autoridades temem que o sistema de saúde não consiga atender a população. O Camboja decidiu aplicar uma 3ª dose da vacina em parte dos moradores, como prevenção contra a variante Delta. E o Irã bateu recorde de mortes pela doença nas últimas 24 horas. Foram mais de 500. Segundo o governo, a lentidão na vacinação é provocada pelas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, que dificultam a compra de doses. A Argentina prorrogou o fechamento da fronteira terrestre com o Brasil até 1º de outubro como medida de combate à Covid-19. Mas a entrada de caminhoneiros com carga está liberada mediante resultado negativo do teste da doença. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Wilson Point, diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Sobre o socorro para as empresas na pandemia, linhas de crédito, Pronamp e balanço geral do setor empresarial. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos começar a terça-feira com prestação de serviço? A gente te explica como funciona o poder público. Assunto muito importante. E quem quer saber as fofocas dos famosos, é só vir comigo. E a culinária tá chique, viu? Tem o passo a passo de um arroz cremoso de camarão com coco. Imperdível. O Revista da Manhã nesta terça, 10h30. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. O aplicativo da TV Gazeta tá com tudo. Quem já conhece, ama. Quem não conhece, vai se apaixonar. São mais de 30 programas e séries, mais de 5.000 receitas, mais de 8.000 horas de conteúdo exclusivo, mais de 45.000 vídeos disponíveis para você. E sabe qual é a melhor parte? É tudo grátis. Grátis! Acesse a loja de aplicativos do seu celular ou tablet. Procure por TV Gazeta. Faça o download do nosso aplicativo e assista a nossa programação onde, quando e como quiser. Gazeta. Você por perto no aplicativo, tudo certo. A
A amamentação é um ato capaz de transformar vidas. O leite materno é completo. Ele supre todas as necessidades do seu bebê até o 6º mês de vida e é a chave para aumentar a imunidade e prevenir doenças. A amamentação influencia no desenvolvimento facial do bebê, pois ensina a criança a controlar a respiração e faz com que os dentes cresçam mais saudáveis. Além de tudo isso, amamentar fortalece a ligação emocional entre mãe e bebê. Participe da campanha Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Apoio TV Gazeta. No Gazeta Esportiva, a informação rola solta. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 gol feito. A análise tem de sobra. Na maioria das vezes, o jogador brasileiro é muito mimado. Acha que pode tudo. Esse negócio de performance é tudo muito bonito, é muito legal, mas não adianta. Você precisa dar resultado. E resenha não falta. O time joga mal custando caro, joga mal custando barato. Então é melhor jogar mal custando barato e acertando a vida financeira. O Campeonato Brasileiro, esta gangorra, não dá tempo do jogador lamentar, muito menos de comemorar. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento Arena Motors Shopping de Carros. 20 lojas e 1000 carros em um só lugar. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o socorro para as empresas na pandemia, linhas de crédito, Pronamp, possíveis mudanças tributárias e o balanço geral do setor empresarial. Eu converso com o Wilson Poit, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Wilson Poit, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. Bom, nós vimos uma expectativa muito grande dos empresários em relação à retomada do Pronamp, que é um crédito mais barato, assegurado pelo governo, foi aprovado pelo Congresso. Agora, o dinheiro foi muito rápido, não é? Então, agora os empresários estão novamente preocupados com a busca por crédito mais barato, numa fase de elevação dos juros básicos. Quais seriam as recomendações, a gente começando a falar sobre essa parte financeira? Olha, a grande procura aqui no Sebrae, a gente está batendo recordes de atendimento, muita gente procurando o Sebrae. Para você ter uma ideia, no estado de São Paulo são 13 mil atendimentos por dia. E a principal busca realmente é pelo crédito e, em segundo lugar, aprender a vender pela internet, pelo delivery, se conectar aos aplicativos. E na questão do crédito, realmente está bem complicado, porque por mais que exista o socorro, né, o auxílio, mas sempre é pouco. A corrida foi muito grande aos bancos, tem poucos bancos ainda com Pronamp, o Sebrae tem ajudado. A palavra de ordem aqui é perseverança, insistência, para que consiga se cadastrar e procurar sempre, não desistir. Agora, tem possibilidade de buscar outras alternativas no mercado financeiro ou mesmo estímulos governamentais para quem precisa de capital de giro, até para preservar emprego, que as pequenas empresas têm um papel importante no mercado de trabalho, não é? Tem sim. O Sebrae atende e orienta quanto a isso. Existem outras linhas possíveis, além do Pronamp. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos um programa com o Banco do Povo, com a Desenvolve São Paulo, que se chama Empreenda Rápido. Ele ainda tem crédito, ainda tem dinheiro para micro e pequenos empreendedores. Nós temos um outro programa através do digital, totalmente através de fintechs, que se chama Retomada. Então a gente tem auxiliado o pessoal e o Sebrae está em contato também, tanto com bancos privados quanto com bancos públicos, para saber das novidades e do que acontece. Caixa Econômica Federal, por exemplo, esteve aqui conosco, tem o Giro Caixa, por exemplo, agora garantido pelo FAMP do Sebrae. Então a gente está procurando ajudar, é um momento de retomada. Até agora o Sebrae trabalhou muito para que as empresas sobrevivessem a essa pandemia. Agora estamos muito otimistas com a retomada, precisamos de crédito,
de disciplina financeira e que as empresas também aprendam a se conectar e vender das duas maneiras, tanto no presencial quanto no digital. Agora, Wilson, você falava dessa procura por informações a respeito da venda digital, desse contato direto com os clientes. Agora, essa foi uma estratégia de sobrevivência durante a fase de maior restrição de atividade. Continua sendo importante agora? Houve uma configuração diferente do mercado? Sim, continua sendo importante e veio para ficar. Nós temos aqui tanto empreendedores de primeira viagem, né? Como empresas que vinham já pensando em se digitalizar, em vender à distância, todas elas com a pandemia foram empurradas para esse jeito. Agora o sistema é híbrido, então num pequeno comércio, numa pequena loja, ou quem vende alimentos é pelo delivery, ninguém mais fica parado. O vendedor na loja agora, enquanto aguarda clientes, ele fica no WhatsApp, ele fica nas mídias sociais, contactando o seu cadastro. Então, o Sebrae tem cursos campeões de audiência aqui para ensinar aos empreendedores e também aos seus colaboradores como fazer as duas coisas, tanto esperar os clientes como fazer contato o tempo todo, se conectar com aplicativos e aprender a vender. Isso vai ficar para sempre. Nós temos os dois jeitos. Temos muita história triste aqui, de gente que passou muito apertado nesse 1 ano e meio, mas temos também casos incríveis de quem se reinventou, está faturando até mais do que antes. Encontrou um novo jeito, descobriu um novo hábito do cliente, está oferecendo um novo produto e entregando em casa. Agora, esses cursos são online, a pessoa não tem de ir até o local, continua do mesmo jeito? Totalmente. O Sebrae está funcionando já presencial também em todo o estado de São Paulo. Nós retornamos. Temos um rodízio dos nossos grupos de risco também, dos nossos colaboradores, mas todos os escritórios já estão abertos, porque existem aquelas pessoas de vulnerabilidade grande e com difícil acesso ao pacote de dados que podem nos procurar pessoalmente. Nós temos protocolos de atendimento. Agora, a grande procura pelos nossos cursos é online, totalmente gratuito. O pessoal pode fazer na hora em que tiver tempo. Nós temos quase 150 cursos, é importante dizer que todos são gratuitos, é tipo um streaming, né? Então a pessoa pode assistir a hora que ela tiver tempo, do jeito que ela puder, e tem depois um plantão de dúvidas. Nós também temos um serviço de agendamento de mentorias personalizadas. As pessoas ligam para o nosso 0800, marcam um horário, para poder conversar e tirar as dúvidas do seu negócio e do seu momento. Porque muita gente, de repente, não sabe gerenciar sob as novas condições, com as dificuldades que enfrentou e pode achar que o negócio não tem mais saída, porque falta dinheiro, falta capital de giro, pode ter perdido a clientela, espaço no mercado. Tem esse tipo de orientação? Tem muito dessa orientação, Denise. O foco de todo mundo nesse momento tem que estar na solução. Não adianta ficar pensando só nos problemas, só no passado. Foi muito triste, foi muito difícil, mas o Sebrae ajuda a pessoa a fazer uma listinha de possíveis soluções, do que vai fazer diferente a partir de amanhã cedo, a partir da semana que vem, para que se organize, faça o mínimo de um plano de negócios. Então existe saída sim, e a gente ajuda isso. E você falou aí de disciplina financeira. Muitos empreendedores de primeira viagem e muitas empresas que passaram por dificuldade têm que aprender a disciplina financeira, tanto os jovens como os empresários. Separar o bolso direito do bolso esquerdo, separar o dinheiro do dia a dia da casa daquele dinheiro que é dos negócios. E renegociar tudo sem vergonha nenhuma de fazer isso. Pedir descontos, pedir carência, fazer uma nova negociação com o seu fornecedor. Agora, é aquele empreendedor que está trabalhando em casa porque foi alternativa, porque perdeu o emprego, porque não tinha mais atividade. Ele consegue orientações no Sebrae para estabelecer, formalizar o negócio dele. Eu queria, inclusive, ressaltar que houve a sanção pelo presidente de uma nova regulamentação para a abertura de empresas. A pessoa consegue esse tipo de orientação? Consegue abrir a empresa, mesmo da sua casa.
o Sebrae orienta como fazer isso, não precisa de um terceiro, não precisa de um intermediário. Aliás, fica aí o alerta, porque muitas vezes a pessoa entra no Google, vai fazer uma pesquisa e encontra alguém que quer cobrar alguma coisa para fazer esse serviço. Não há necessidade nenhuma. O Sebrae tem atendido, como eu disse, bastante. Propósito de vida aqui, muito coincidente com esse momento da história do nosso país. Nós estamos ajudando muito. É possível se trabalhar de casa e nós temos casos, como eu te falei, incríveis. Mulheres ajudando na economia da casa, gente que está fazendo refeições para entrega, fazendo bolos, fazendo tortas, artesanatos, e mesmo empresários, mesmo pessoas que não vão mais voltar no estilo anterior. Consegue vender muita coisa de casa, aliás, tem se trabalhado muito mais até desse jeito. É um momento de se adaptar. E como sempre se falou, Denise, toda crise oferece uma oportunidade para aqueles que pararem agora de se lamentar, procura ajuda, procura mesmo, não só do Sebrae, como dos seus clientes, todo mundo que você conhece. Momento importante para você telefonar para todos os seus contatos, dizer que você está funcionando, o que você está fazendo, como é que você pode atender. Isso é muito importante. É como a gente fala no interior, quem conversa mais tem mais sorte. Então, quem fizer mais contatos pelas mídias agora e quem pedir ajuda, o não já está garantido. Procurar ajuda no banco, ligar para o seu gerente mais vezes e, na dúvida, sempre procurar o Sebrae. Gratuito e mais importante do que nunca. Agora, Wilson Poit, as pequenas empresas levaram um susto, pelo menos aquelas do Simples, em relação à proposta de reforma tributária, que hora ia taxar o Simples, depois não, depois para algumas categorias, distribuição de lucros e dividendos, e a situação ainda está mal resolvida. O Sebrae está acompanhando isso? O Sebrae está acompanhando isso muito de perto, em Brasília. Nós temos um diálogo bastante grande no Congresso, mas também com o Ministério da Economia. Eu tenho uma convicção pessoal muito forte de que os pequenos, os microempreendedores vão ter ajuda e vão ter apoio nesse momento. O governo está sensível a isso. A gente vê tanto no governo federal como aqui no governo estadual muitos programas de apoio ao pequeno empresário. Lançamos, por exemplo, na semana passada, um grande programa de capacitação e retomada no turismo, que foi um segmento que sofreu muito, mas que vai bombar no ano que vem. Eu acredito muito que para esse segundo semestre, para o ano que vem, por exemplo, turismo interno precisa de capacitação, precisa se preparar, porque ninguém vai viajar muito longe, vai viajar aqui dentro. Exatamente. Então a gente pode ficar com... Quanto à parte tributária, o Sebrae atuante e presente no Congresso, eu sou muito otimista de que a gente não pode ter mais notícias negativas nesse momento para o pequeno empresário. É isso, ouvimos o Wilson Poit, que é superintendente, diretor-superintendente do Sebrae São Paulo. Wilson, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, Denise, uma boa noite a todos. Com vocês. E lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E por falar nisso, logo mais às 8h30 da noite estará no ar a edição especial do nosso podcast Pauta e Prosa, que discute o papel da imprensa brasileira durante a pandemia. A apresentação e roteiro é da nossa gerente de jornalismo, Valesca Quintela, com a participação do nosso comentarista de política, Josias de Souza, e de professores da Faculdade Casper Libero. Está imperdível. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até lá. Boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas.